Fala pessoal, aqui é o Diego Lopes e como vocês já sabem, hoje eu estou aqui para a nossa segunda aula do workshop Social Media de Resultados, que é uma sequência de 3 aulas onde você vai aprender tudo sobre os pilares de uma boa gestão de mídias sociais. Nossa primeira aula, nós falamos sobre a importância de ter um público-alvo bem definido e parar de uma vez por todas de ficar falando para todo mundo, achando que todo mundo é o nosso público. E nossa aula de hoje é sobre conteúdo. Vou falar para vocês quais são as técnicas para se criar conteúdo de maneira estratégica, para conseguir atrair o nosso público que a gente aprendeu a definir na nossa primeira aula. Então, bora começar essa aula de hoje. Bom, pessoal, para começar eu já vou logo esclarecer uma coisa. Produção de conteúdo não é sobre você, não é sobre sua marca, é sobre o seu público. Na última aula eu falei sobre ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do seu público e conseguir entender quais são as suas dores, quais são as suas dúvidas e quais são os seus sonhos. É se colocar no lugar do público e pensar qual é a transformação que aquilo que você está oferecendo gera na vida dele e faz ele chegar mais perto daquilo que ele deseja. E com base nisso você vai produzir os conteúdos. E quando o seu público é atingido por esse conteúdo que já foi feito pensando nele, ele vai se identificar e vai engajar, curtindo, comentando, salvando, compartilhando. E assim o algoritmo vai dar mais visibilidade para aquele perfil. Pois quando um perfil é engajado, quando o público engaja, o algoritmo entende que aquele perfil é um perfil relevante, produz conteúdo de valor para o público, que o povo engaja e automaticamente o algoritmo ele vai te dar mais visibilidade, porque ele entende que esse é um perfil bom, que traz bons conteúdos para sua audiência, que é um perfil que está engajando e que assim ele merece mais visibilidade para conseguir crescer. E dessa forma a marca vai conquistando mais autoridade no universo digital. A maioria das grandes redes sociais da atualidade investem em diferentes tipos de formatos. Vamos falar sobre os 2 principais que são encontrados na grande maioria das redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, que são os conteúdos para o feed e os conteúdos para os stories. E para começar, nós vamos falar sobre os conteúdos para o feed, que são aqueles conteúdos fixos que as pessoas podem buscar posteriormente, que tendem a ser mais discursivos e de uma absorção mais lenta. A gente tem dificuldade ainda na produção de conteúdo, porém eu vou ensinar a vocês a técnica que eu uso na escola e que eu uso para os meus clientes. Ela se baseia em separar os conteúdos em 4 categorias diferentes, sendo essas 4 categorias: educativo, prova social, notícias e comercial. O conteúdo educativo é aquele que justamente fala sobre as dores daquele cliente, fala sobre as dúvidas do seu público e oferece uma solução para essas questões. E assim agrega valor ao seu produto e ao seu serviço. Já o conteúdo de prova social é aquele conteúdo que mostra que as pessoas estão consumindo um determinado produto, contratando um determinado serviço, é a opinião das outras pessoas com base naquilo que a sua marca oferece, com base nas pessoas que já contrataram, que já estão consumindo. A categoria de notícias, ela já é autoexplicativa. Ela se baseia em conteúdo que mostra as novidades, as tendências, o que está rolando dentro do universo do seu nicho. E por fim, nós temos o conteúdo comercial, que é aquele que fala diretamente sobre o seu produto, que é aquele que fala diretamente sobre o seu serviço. E ele normalmente tem o intuito de gerar vendas e converter esse público em cliente. Mas calma, que eu vou explicar sobre todas essas categorias, passo a passo, uma por uma. Então aguenta aí até o final que vem muito conteúdo bacana. E para explicar um pouco melhor sobre essas categorias, eu vou usar um perfil para a gente fazer um estudo de caso, que é o perfil da Móveis das Gerais.
que é uma empresa, uma marcenaria que produz móveis rústicos sob encomenda e entregam para todo o Brasil. Ou seja, eles vendem produtos físicos, mas os exemplos que a gente vai dar hoje se aplicam para qualquer tipo de negócio, para qualquer nicho, seja produto físico ou para produtos digitais. Beleza, então vamos começar agora pela categoria educativa, que é a categoria que mais deve ter destaque dentro do seu planejamento. Essa é a categoria que você se coloca no lugar do seu cliente e busca entender quais são as suas dúvidas, suas necessidades e suas dores dentro do universo do seu nicho. Dentro desse exemplo que a gente vai usar da Móveis da Gerais, o nicho são móveis rústicos produzidos sob encomenda. Para criar conteúdo, um ótimo exercício é se perguntar: quais são as preocupações que uma pessoa que compra um móvel rústico tem? Quais são as dúvidas dessa pessoa? E pensar em como você pode apresentar uma solução para essas questões em forma de conteúdo. Bom, então vamos lá para os exemplos. Eu vou mostrar agora para vocês 3 posts que o pessoal da Móveis da Gerais fizeram pensando justamente nessa questão de atender, de solucionar as dores, as dúvidas e as questões do público. Esses são ótimos exemplos de conteúdo educativo. Eles entenderam quais eram as questões, quais eram as dúvidas que o público deles tinha, que o público deles tem. Então eu vou mostrar aí na tela para vocês esses 3 exemplos. No primeiro exemplo, eles falam sobre o tipo de ser ideal para móveis rústicos, para fazer o acabamento. Eles, como profissionais da área, entendem a importância de se ter uma boa manutenção nas peças e sabem que o uso errado da cera poderia causar até danos ao produto. E com certeza, essa é uma grande dor do seu público. Como fazer a manutenção correta de um móvel rústico? Como cuidar? Como manter o aspecto de novo? Já no segundo exemplo, eles tratam de outra dor, a de não saber aproveitar bem os espaços internos dos armários. E se vocês repararem, a foto é de um dos armários que eles mesmos fizeram. Então, ao mesmo tempo que eles estão educando e produzindo conteúdo de valor para o público, eles estão expondo os produtos deles sem aquela coisa agressiva de armário, compre já. O terceiro exemplo segue a mesma coisa. Eles identificaram uma dor, a de contração da madeira, que pode, no caso, até ser provocada por falta de manutenção, sendo no que exemplo 1, eles estão ensinando a dar uma manutenção. Vocês conseguiram entender a questão de identificar quais são as dores, quais são as dúvidas que o público tem em relação ao seu produto ou ao seu serviço? Identificar isso e transformar em conteúdo de valor que eduque a audiência, que façam eles terem soluções para aquelas questões que eles tenham, que algumas vezes até impedem eles de estar contratando algum serviço ou de estar comprando algum produto, porque eles têm essa questão, essa dúvida, não conseguem uma resposta, e a partir do momento que a marca traz essa resposta para eles, o público passa a te ver como uma referência naquele assunto, e assim se tornam mais propícios, se sentem mais à vontade em estar consumindo o que aquela marca está oferecendo. Certo, mas só essas imagens não fariam muita diferença sem uma copy na legenda. Muita gente ainda não dá importância para a legenda, mas ela é, sem dúvidas, uma parte importantíssima do seu conteúdo na hora de conseguir resultados. Pois é na legenda que você consegue dissertar melhor sobre aquele assunto, e na grande maioria das vezes é na legenda que as conversões ocorrem. É numa boa copy de legenda que traga bom conteúdo e faça o seu público ter uma reflexão ou te ver como uma autoridade naquele assunto. Comece a legenda falando sobre a dor que aquele post retrata. Em seguida, vá a fundo no assunto, disserte sobre esse conteúdo, fale quais são os problemas que aquilo acarreta ou quais seriam as questões que deveriam ser
sobre aquele assunto e no final apresente uma solução. Ou seja, eduque a sua audiência. Dessa forma, eles vão te ver como uma autoridade naquele assunto. Que a Móveis da Gerais não só produz, como eles entendem todo o processo, desde a manutenção, como a montagem. E assim, o público vai te ver como uma referência na produção de móveis rústicos. Então, sempre quando eles pensarem em consumir um produto, no caso um móvel rústico, eles já vão ligar a Móveis da Gerais como uma autoridade nesse assunto e vão se sentir mais instigados, mais seguros a estarem consumindo o produto deles. Uma dica que eu dou é produzir esse conteúdo em diferentes formatos, não só em fotos, como em vídeo, carrossel, porque o algoritmo ele também gosta dessa diversidade em formatos. Então, quando ele vê que um perfil está produzindo conteúdo em diferentes formatos, seja em foto, vídeo, carrossel, ele entende que aquele perfil é um perfil dinâmico e automaticamente ele dá mais visibilidade e aquele perfil tem melhores resultados. Ok? Até aqui tudo certo? Agora a nossa próxima categoria é a categoria de prova social, que é aquela que mostra a opinião e o que aquelas pessoas que já consumiram algo de determinada marca, o que essas pessoas estão dizendo, qual é a opinião delas sobre os produtos ou serviços daquela marca. Esse conteúdo pode ser fotos de clientes utilizando determinado produto, usando determinado serviço, depoimentos que as pessoas deixaram no site de venda, mensagens do WhatsApp ou comentários das redes sociais. Vale tudo. Qualquer opinião, qualquer manifestação com base do seu público referente ao seu serviço, ao seu produto ou que aquela marca está oferecendo, é um conteúdo de prova social. Agora eu vou mostrar para vocês mais 3 exemplos de conteúdo que o pessoal da Móveis da Gerais produz. E agora, com base nessa questão de prova social, eles postam bastante o produto deles já na casa do cliente, para as pessoas verem que tem gente comprando, recebendo e que ainda por cima fica lindo já no ambiente. O importante é mostrar que as pessoas estão consumindo e gostando. O próprio Mark Zuckerberg, dono do Instagram e Facebook, disse uma vez em uma palestra: ou seja, quando as pessoas veem que outras pessoas estão consumindo, estão comprando, estão gostando, elas vão se sentir mais seguras em comprarem também e consumirem aquele determinado produto ou serviço que a marca está oferecendo. Cerca de 80% das decisões de compra na internet são baseadas em indicações de outras pessoas que já compraram, que já consumiram e estão indicando para outras pessoas. E assim, essas pessoas que recebem essa indicação se sentem mais à vontade, porque ela sabe que outra pessoa já comprou aquilo, já consumiu aquilo, então ela sabe que não é uma armadilha. Então, por isso que o conteúdo de prova social é importantíssimo na hora de planejar o seu conteúdo. A próxima categoria é sobre notícias, que é uma ótima categoria para se produzir conteúdo, pois ela passa a impressão da marca ser atual, de ser uma marca que está sempre buscando novidades, sempre buscando se atualizar, sempre buscando o melhor para o que oferece. Uma dica para essa categoria é pesquisar em blogs, sites sobre o nicho daquela marca, captar as tendências, ver as novidades, o que está rolando naquele universo e trazer isso para o público em forma de conteúdo. E por fim, é o conteúdo comercial, que é a hora de você falar sobre o produto ou serviço diretamente. A grande sacada é você saber como trazer esse conteúdo comercial sem ser de uma forma agressiva, uma forma maçante, daquela de compra aqui, compra agora. Todo mundo concorda que é muito chato quando alguém fica tentando vender, empurrando alguma coisa nossa goela abaixo, não é? E nas redes sociais o cuidado com isso deve ser redobrado,
Porque para uma pessoa encher o saco e deixar de seguir um perfil e deixar de consumir daquela marca é muito fácil. A dica aqui é postar foto dos produtos ou falar dos serviços agregando algum valor, contando alguma história, falando sobre como aquele produto foi feito, pensando em quem, exibir o seu produto sem tentar empurrar aquilo garganta abaixo do seu cliente. Uma dica que eu dou é nunca usar preço nem na imagem, nem na legenda. Ah, mas Diego, por que não? Quando você coloca o preço já de cara ali, a pessoa que está vendo, ela, quando vê o preço, ela ali mesmo já decide se para ela aquilo é uma coisa cara ou se aquilo é uma coisa barata. Se for cara ali mesmo, ela já desiste da compra. Quando você não coloca o preço e a pessoa vê aquilo e fica interessada, ela se sente motivada a entrar em contato com aquela marca para pesquisar, para perguntar qual é o valor, e nesse momento você tem mais uma chance de estar tentando converter essa pessoa em cliente. Se ela está querendo saber o preço, então é porque ela é um cliente em potencial. E a partir do momento que ela entra em contato com você, você tem a chance de tentar fazer mais uma venda. Se ela vê o preço ali e fala, ah, caro, não quero, acabou. Agora ela vê aquele produto, fica interessada, não tem um preço, entra em contato com você, aí você tem mais uma chance de estar tentando fazer essa conversão. Porém, se for alguma promoção, por exemplo, aí não tem problema usar o preço, você pode expor o preço na imagem, na legenda, porque nesse caso, o chamarim para aquele conteúdo é o diferencial do preço. Então, não há problema em colocar preços. Bom, tudo entendido sobre feed até aqui, né? Agora nós vamos entrar nos conteúdos para os stories, que são aqueles conteúdos que têm um prazo de validade menor, que são de consumo mais rápido e que, sem dúvidas, é uma ferramenta importantíssima na sua estratégia. Assim como o feed, os stories também contam com algumas categorias de conteúdo para facilitar na hora de você criar. Para os stories, essas categorias são educativo, bastidores, engajamento, comercial e prova social. Na categoria educativo, comercial e prova social, segue o mesmo padrão dos exemplos que eu passei para o feed. Porém, o que muda aqui é a forma como você leva esse conteúdo para os stories. No exemplo da cera, por exemplo, que a gente usou lá em cima, nos stories seria interessante eles gravarem um vídeo aplicando a cera sobre o móvel, porque no feed eles já falaram sobre qual a melhor cera para se aplicar em um móvel rústico, certo? Agora nos stories eles poderiam vir abordando esse assunto de outra forma, mostrando ali como deve ser aplicada essa cera, também o antes e depois de um móvel com a cera aplicada e sem a cera. Nos stories, o interessante é você usar conteúdo mais atrativo, que prenda mais a atenção do público e faça com que o público assista toda aquela sequência de stories até o fim. E a mesma linha deve ser seguido nos stories para a categoria comercial. Chegou um produto novo na loja? Grava esse produto novo, mostra esse produto novo, mostra esse produto sendo utilizado, fala nos stories para que esse produto é bom, para que esse produto é aplicável, fala sobre as características, gera interesse das pessoas que estão assistindo ali, assim também gerar interesse nas pessoas em cima daquele produto que você tem para oferecer para elas. Na categoria de bastidores, a galera do Móveis Gerais mandam muito bem, gente. Todos os dias tem vídeos dele nos stories mostrando o galpão, mostrando a marcenaria, mostrando os móveis que já estão prontos para serem entregues, mostrando os processos, mostrando as novidades. Sempre quando tem alguma novidade, algum modelo novo de móvel, eles estão ali mostrando os stories, fazem um trabalho nos stories de bastidores
muito, muito legal. Eu mesmo, sempre que eu posso, eu vou lá dar uma assistida, por mais que eu não queira no momento comprar um móvel rústico, o conteúdo que eles abordam nos stories é tão legal, é tão interativo, que mesmo eu não sendo um cliente nesse momento, eu me sinto com vontade de ver o que eles estão produzindo. E automaticamente, quando algum dia eu pensar em comprar um móvel rústico, com certeza eu vou ligar Móveis da Gerais como a minha primeira opção, porque eu sei como eles trabalham, eu sei a forma deles trabalhar, eu vejo isso acontecer, então eu sei como que se passa o processo. Então, na minha cabeça, no meu ponto de vista, eles são uma referência e são a minha primeira opção quando eu decidi comprar um móvel rústico. E isso é usual a qualquer nicho, gente. Por exemplo, se o seu cliente, se você trabalha para uma lanchonete, mostra ali os bastidores daquele processo, mostra o salão cheio de clientes, mostra um suco de laranja sendo feito, cortando a laranja, falando, gente, nosso suco de laranja aqui, natural. Mostra um sanduíche sendo feito, o processo ali de montagem, quais são os ingredientes que levam aquele sanduíche. É um mundo de possibilidades que vocês podem explorar nos stories, gente, sem medo. Story, rede social, é teste, testa isso, vê como funciona. Se funcionou, certo, continua, tenta melhorar. Se não funcionou, beleza, descarta. Quando algo não funciona, você já sabe que aquilo ali não funciona. Então você tem mais possibilidades ainda de chegar perto do que de fato vai funcionar. Então não tenha medo de arriscar. E por fim, a categoria de engajamento, que inclusive deve ser aplicada em cima de todas essas outras categorias que a gente falou até agora. Na categoria engajamento, você busca aproximar aquela audiência da marca através de caixas de pergunta, através de questionários, perguntas de sim ou não. Por exemplo, se você fez ali na lanchonete um vídeo mostrando o suco de laranja, como é feito, mostrando o processo do sanduíche, coloca uma caixinha lá de sim ou não, perguntando uma coisa fácil, como por exemplo, você gosta de suco de laranja? Você prefere o seu suco de laranja com ou sem açúcar? Sabe? Tentar trazer as pessoas para dentro do universo da marca. E esse conteúdo de engajamento é importantíssimo, porque como eu já falei centenas de vezes, quanto mais um perfil é engajado, quanto mais a audiência interage com o conteúdo, mais ele cresce. Então, nos stories, não se canse de usar ferramentas de engajamento. Use e abuse dessas ferramentas. Engajamento é tudo nas redes sociais. Quanto mais um perfil engajado, movimentado, quanto mais gente tem comentando, quanto mais gente está interagindo nos stories, quanto mais gente tem compartilhando o conteúdo, mais aquele perfil ganha destaque e visibilidade. E o Story é uma ferramenta que te permite explorar bem essa questão do engajamento, porque nos Stories você consegue ter uma comunicação direta ali com o público que está assistindo aquilo. Quanto mais ferramentas de engajamento, caixas de pergunta, perguntas de sim ou não, enquetes você usa, mais destaque aquele perfil vai ter. Bom, gente, agora eu quero falar com vocês sobre uma das perguntas que eu mais recebo no perfil da escola, que é a respeito da quantidade de publicações que devem ser feitas nas redes sociais. Bom, sempre que alguém me pergunta isso, eu falo a mesma coisa. Não existe uma regra. Porém, a gente deve jogar o jogo do algoritmo. E para o algoritmo, mais é sempre mais. Quanto mais um perfil produz conteúdo de valor, quanto mais um perfil movimenta suas redes sociais, mais o algoritmo entende que aquele é um perfil que está ali,
produzindo conteúdo que está engajando e que merece mais visibilidade, certo? Isso eu já falei aqui uma centena de vezes nessa aula. Bem, qual é o fluxo de postagens que a gente deve manter para conseguir bons resultados? O mínimo recomendável é de pelo menos 3 posts por semana no feed e todos os dias nos stories, pelo menos um. O recomendável nos stories é pelo menos 3 vezes por dia. E gente, nos stories não precisa ser aquela coisa super elaborada. Tenta pelo menos criar uma enquetezinha, uma caixa de pergunta ou alguma coisa por dia nos stories para gerar esse engajamento nos stories, e algum outro conteúdo que você possa estar produzindo aí para aquele dia, para você ter pelo menos 2 publicações no story por dia. O recomendável é 3, mas 2 eu já acho, sendo uma delas algum conteúdo para engajamento, eu já acho de bom tamanho. Agora, o recomendável é que tenha publicação no feed todos os dias. Se você quer ver resultado mesmo, então você posta no feed todos os dias, você posta no story todos os dias, pelo menos uma vez no feed por dia. Mas, gente, uma coisa bem importante, não adianta você vai falar que vai postar todos os dias no feed, sendo que você vai postar 2 conteúdos de valor na semana e no resto dos dias você publicar qualquer coisa sem valor ali só para postar. Aí, meu amigo, nem posta uma vez só na semana, entendeu? Porque você tem que fazer essa mescla de quantidade com qualidade. Não adianta você postar todo dia sem ter qualidade, que seus resultados só vão cair. Agora, se você postar quantidade mais qualidade, aí seus resultados só vão crescer cada vez mais. Então agora você pega todas essas categorias que eu falei com vocês sobre criação de conteúdo, espalha elas pela quantidade de publicações que vocês vão fazer por semana, e assim você monta o seu calendário editorial daquele mês, ou daquela semana, ou daquela quinzena, de acordo como você escolher e achar melhor aí montar esse calendário. Simples assim, gente. Não tem segredo. Esse foi um resumo de como você criar conteúdo para as redes sociais, conteúdo estratégico para você engajar e conseguir crescer muito tanto o seu perfil quanto o perfil dos seus clientes. E agora eu quero aproveitar para falar uma novidade para vocês. Estou aqui para falar com vocês que no dia 7 de abril, próxima terça-feira, vamos abrir as matrículas para o nosso curso profissionalizante de social media. Vai ser um curso completo sobre social media, focado 100% em social media, feito por quem trabalha com social media há anos e vive só dessa renda. E, gente, modéstia à parte, vive muito bem, porque eu vivo muito bem. No curso eu vou te mostrar ali passo a passo, mostrando a minha tela. Eu vou te ensinar, nós vamos fazer juntos. Você vai aprender tudinho o que você precisa fazer para se tornar um social media de verdade, que fatura até 6 dígitos por mês. Gente, é sério. No curso eu vou abordar temas como briefing, portfólio, público-alvo, orçamento, quanto cobrar, planejamento, ferramentas, conteúdo, métricas, tráfego pago, relatórios, contratos e muito, muito mais. Gente, é um curso assim, completo, que quem fizer vai estar 100% capaz de se jogar fundo nessa profissão, que é uma das profissões que mais crescem atualmente. E a surpresa é que vocês que estão participando do workshop vão ter uma super vantagem na hora de adquirir o curso. Mas essa vantagem eu só vou contar no final da próxima aula, que vai ser a nossa última aula do workshop, onde eu vou falar sobre tráfego pago, onde eu vou ensinar vocês sobre tráfego pago, tudo o que vocês precisam saber
para fazerem campanhas que convertam em vendas e gerem lucros, tanto para você no seu negócio, quanto para o seu cliente, que você faz a gestão nas redes sociais deles. Então é isso, na próxima aula nós vamos falar sobre tráfego pago e ainda de quebra vou jogar no peito de vocês uma oportunidade incrível que vocês não podem perder. Então é isso, eu vejo vocês na próxima aula, mas pera aí. Antes de você sair desse vídeo, eu queria te pedir, por favor, deixa aqui embaixo um comentário. Logo aqui abaixo do vídeo tem uma caixinha de comentários. Fala lá pra mim o que você achou dessa aula, deixe sua crítica, deixe sua sugestão, deixe seu depoimento, deixe qualquer coisa, gente. Só vai lá, faz um comentário, porque é através desse comentário que eu tenho feedback de vocês, que eu consigo saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, do que vocês não estão gostando e do que vocês estão gostando. E é a forma que vocês conseguem se comunicar comigo e eu me comunicar com vocês. E além disso, eu gostaria muito também que vocês tirassem uma fotinha da aula, postassem nos stories e marcassem a escola. Gente, dá muito trabalho fazer um workshop desse. O mínimo que eu peço para vocês é deixar um comentário e tirar uma fotinha. Eu acho que isso não é nada difícil. Certo, pessoal? Então é isso. Por hoje é só e eu vejo você na próxima aula.